minha gente! Esse daqui é o canal Agbala Conta, cheio de histórias pretinhas pra você. Pra vocês. Agbala, Agbala Conta, Agbala. Espero que vocês estejam bem e prontos para mais um dia aqui com a gente. Eu sou Giselda Perê, essa é a Cabaça Agbala e nós somos a Agbala Conta, um núcleo que pesquisa histórias tradicionais, narrativas familiares, histórias contemporâneas, expressões culturais pretas, tudo para poder encantar o mundo com as nossas sabedorias milenares ancestrais. E hoje é o nosso especial do mês. O povo de Axé vai contar. Bom, o nome Povo de Axé é para identificar pessoas da cultura de matriz africana que formam a população de matriz africana, o povo afro-brasileiro, os povos de terreiro do Brasil afora. É um jeito carinhoso de unir a todos, sabe? Mas aqui a gente não vai falar de religiosidade, fica tranquilo, calma, respira, não sai do canal, fica, deixa eu te explicar. Todas as culturas têm histórias de origem, histórias tradicionais. E as histórias dos orixás, que também são chamados de mitologia dos orixás, fundamentam religiosidades aqui no Brasil, mas têm origem ancestral no continente africano. E por lá eram divindades também ancestralizadas, ou seja, que eram cultuadas como sendo parte dessa família. E aqui no Brasil não é muito diferente. Do mesmo modo que você conhece histórias tradicionais e mitologias de outros povos, não tem muito porquê você não conhecer as histórias dessas divindades que tem muito a ensinar sobre a história da humanidade. Então, vem comigo, se despe do preconceito e bora aprender. Então você já sabe, você canta daí, eu canto daqui e a gente encanta a Cabaça Agbala. Bora? Quero ouvir. Agbala, Agbala conta, Agbala, Agbala vai contar, Agbala, quero ouvir você. Agbala, Agbala vai contar, Agbala é semente continente. Vamos abrir a cabaça e contar as histórias dessa gente. Agbala, Agbala conta, Agbala, Agbala vai contar, Agbala vai contar, Agbala vai contar. E dentro dela sempre há elementos que me faz saber qual história eu vou contar. Bom, você já sabe que são histórias dos orixás. E essas divindades, os personagens das nossas narrativas, têm origem no continente africano, ali na região da África Ocidental, principalmente onde hoje é chamado dos países de Nigéria e também um pedaço do Benin e Togo, aonde habitam os povos Yorubá, que não cultuam o orixá em sua somatória, mas faz parte da sua história e da sua identidade. Então, parte dos Yorubás conhecem muito bem essa divindade que eu vou contar, pois ela é uma mulher e que carrega com ela sempre uma adaga, uma pequena espada, mas também várias ferramentas para se guerrear, caçar. O seu nome? Obá. Contam que Obá nasceu numa região muito próspera, mas muito difícil de sobreviver. Por isso ela precisou aprender desde muito cedo a se virar. No meio da floresta, aprendeu a sobreviver, a caçar. Dizem que foi ela quem descobriu o cobre e com ele produziu ferramentas, armas, mas também panelas. Contam que quando Xangô ensinou a ela a arte do fogo, ela ofereceu aos seres humanos as ferramentas para melhor cozinhar. Assim, panelas de cobre, a humanidade conseguiu começar a arte do cozimento dos alimentos e não mais comê-los cru.
Mas a história que hoje eu tenho para contar de Obá é sobre o fato dela ter sido uma importante guerreira e liderança de mulheres. Obá fundou uma sociedade secreta, mas não tão secreta, de mulheres que sabiam cavalgar e lutar. Ela ensinava tudo o que sabia para cada mulher que entrava para a sociedade Eleco. E assim, Obá ficou conhecida por toda a região iorubá e muito mais por toda a África, como uma guerreira imbatível que nenhum homem, nem o maior dos guerreiros, conseguia derrotar. Essa fama de Obá começou a incomodar, porque além da fama, ela realmente estava criando uma sociedade muito bem organizada, onde os valores das mulheres eram principais, chamado de matriarcal. Dessa forma, os homens começaram a mais que se incomodar. Começaram a se reunir e planejar formas de Obá poder isolar, deixar ela longe desse grupo de mulheres e assim eles poderem reinar e dominar à vontade. Fazer o que quisessem e da forma que quisessem, sem ter Obá para questionar. Para Obá, a mulher, assim como muitos povos tradicionais acreditam, é o centro do mundo, pois dela, assim como a terra, vem a vida e a prosperidade. E ela defendia isso com unhas e dentes. Não se conformava com essa história de submissão, da mulher se submeter simplesmente por ser mulher. Não fazia nenhum sentido para Obá e essa ideia ela difundia por onde ela ia, ensinava para outras mulheres e resgatava muitas mulheres de opressões que viviam por aí. Pois bem, os homens já tinham um plano muito bem elaborado. Tinham duas possibilidades. Uma delas era vencer Obá numa guerra, numa luta corporal. Iam desafiá-la. E caso ela perdesse, ela ia ser obrigada a se casar com o vencedor e assim deixar Eleco e passar a ter uma vida doméstica de cuidado com a casa e com os filhos que ela ia então ainda ganhar. Obá não temia nada. Que dirá uma luta com um homem assim? Ela topou na hora, se preparou, afiou a sua espada, até que alguém disse: Obá, é luta com a mão, não pode arma não. Sua espada ela teve que guardar. Então, no ponto de encontro combinado, na hora marcada, Obá estava lá. Ela ia guerrear com o maior guerreiro iorubá, Ogum, famoso como ela. Estava pronto para poder vencer Obá. Estava com uma confiança que não dava nem para acreditar. Não era a primeira vez que eles lutavam, e vou dizer, da primeira, Obá ganhou. Foi quando Ogum passou para ela alguns segredos sobre a arte da forja, fazer objetos usando o fogo e o metal. Dessa forma, Obá estava muito confiante de que aquela luta já estava ganha ali adiante. Mas o que Obá não contava era com o plano do grupo dos homens. Xangô estava por trás, junto com Ogum, planejou fazer uma mistura de quiabo com dendê bem misturado. Você já comeu quiabo? Você já viu ele ser preparado? Ele naturalmente tem uma gosma, uma baba bastante escorregadia. E com óleo de dendê, um óleo vermelho da cor do fogo, nossa, não tem nada que pare em pé, pois Ogum tinha deixado parte do terreno com essa mistura passada no chão. Chegou no local, o Obá estava lá e eles começaram então a se provocar. Eu vou ganhar, não, eu que vou ganhar, você vai ver só, eu vou ganhar. Você vai passar vergonha, não, você que vai passar vergonha. Ficar ali até que pronto, a luta começou. E Obá estava ali muito esperta, se saindo bem até. Mas Ogum foi conduzindo ela como que numa dança na direção do terreno aonde havia passado a meleca de quiabo com dendê. Quando Obá pisou, ela escorregou e caiu de costas no chão. Ogum imediatamente subiu em cima dela
e a imobilizou. Obá não acreditava. Ela tinha perdido essa. Então teve que se casar. Ogum fez dela sua mulher. E a vida, eles passaram a viver. Aquela vida comum que Obá se cansava. Ela estava doida para voltar para os seus treinos de guerreira, que cavalgava cavalos por quilômetros sem parar. À noite ela até sonhava. Estava tão entediada. Até que um dia chegou o irmão de Ogum para visitar. Pois bem, Xangô era muito bonito, galanteador, sabia muito bem uma mulher tratar. Quando Obá viu Xangô, seu coração palpitou e, num instante, resolveu Xangô seguir. Dizem que se tornou sua mulher, mas essa é uma outra história. Talvez você possa estranhar. Por que Ogum deixou a mulher dele ir embora? Ele já tinha outras mulheres, como era costume na cultura daquela região, daquela época, naquele lugar. Um homem próspero podia ter mais de uma mulher para poder cuidar e sustentar. Obá seguiu com Xangô, Ogum não se importou, porque para ele o plano principal não envolvia amor. O seu plano era Obá isolar, fazer com que ela não liderasse mais as mulheres de Elocô, e assim os homens podiam livremente dominar. E essa história acaba aqui, mas se outro dia você quiser, comenta aí que eu volto para continuar e contar como foi essa vida de Obá, mulher de Xangô. Talvez você até já conheça, né? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Me diz se você é de axé, se você não é um simpatizante, alguém que respeita, um curioso que quer conhecer. Conta aí pra gente, mas já que a gente abriu a cabaça, agora a gente vai a cabaça fechar. Vem comigo que eu vou cantar e encantar para que um outro dia uma nova história possa voltar. Quero ouvir vocês. Agibala, Agibala conta, Agibala, Agibala contou histórias dos orixás para você. Até uma próxima! Agibala conta.